Boa noite a todos. Ele falou meu sobrenome direitinho, né? Certa vez já saiu até Heineken, né? Mas é um grande prazer poder retornar agora com a minha família. Se os irmãos me convidaram de novo, é sinal que da última vez eu não trouxe nenhuma heresia, né? Então, os irmãos puderam confiar mais uma vez no nosso ministério. E quando a irmã disse que seria destinado aos jovens, eu pensei num assunto. Quando a reunião é destinada aos jovens, é para todos os jovens. Então é para toda a igreja, né? Para toda a igreja. Todos são bem-vindos. Igual uma vez, o irmão foi numa casa de oração, tinha um outdoor ali, bem grande. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. O irmão ia entrar, olhou aquilo e falou assim, opa, eu posso entrar. Perfeito não pode entrar. Imperfeito pode? Então, somos assim, somos imperfeitos, mas a palavra de Deus, ela nos alinha com a vontade de Deus. Sede perfeito como Deus é perfeito. Como é que podemos ser perfeitos como Deus é perfeito? Não é na perfeição plena de Deus, ou seja, sem defeito algum. Por exemplo, esse púlpito aqui, ó. Eu estou vendo alguns arranhões aqui, ó, algumas manchinhas. Dá para eu colocar na loja e vender esse púlpito como novo? Não. Mas dá para eu usar e botar a Bíblia aqui? Então ele está perfeito. Essa é a perfeição que Deus quer encontrar em nós. Não uma perfeição de sem defeito algum, mas uma perfeição que Deus possa nos usar. Imagina você compra uma ferramenta, uma enxada e ela está sem o cabo. Não serve para nada. Infelizmente, Deus tem muitas ferramentas, mas ferramentas quebradas, com defeitos. Por isso nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. E ela nos traz de volta para o caminho. Somos assim, né? Quando nós percebemos, a gente está tão longe. Puxa vida. E aí Deus envia uma palavra, era isso que eu precisava. Aí eu retorno para o centro da vontade de Deus. Então, como a palavra é destinada principalmente aos jovens, eu gostaria de falar sobre um assunto que eu gosto de falar demais. Namoro e casamento. E eu queria até ver aqui, só para ter por alto aqui, como está o nosso público. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Ótimo. Quem está noivo? Ninguém está pegando compromisso, né? É difícil ver o noivo hoje. Raramente numa igreja eu encontro casal noivo. Tem casado, mas como é que eles casaram, né? Noivo. Quem está encalhado? Solteiro. Solteiro. Eu ia falar encalhado, né? Não pega bem. Nem para titia, não pega bem. Por escolha, entendi. Exatamente. Isso aí. Fala em solteiro. Quem está solteiro? Está feliz ou está infeliz? A igreja ela tem uma mania muito ruim de ver um solteiro e achar que ele está infeliz. Tadinho, está infeliz. A gente tem que arranjar um... Não. Se a pessoa te pedir ajuda, você ajuda. Mas se a pessoa está solteira e ela está bem, não vai atrapalhar a vida dela. Por exemplo, lá na nossa casa de oração em Correios, tinha uma viúva e um viúvo. O que a igreja pensou? Vamos unir os dois. Aí virou para a irmã e falou assim, irmã, casa com fulano, ele é viúvo. Não, obrigado. Casa? Não, não quero. Casa, tá bom, eu caso. Assim mesmo. E ela foi e casou. E ela me contou que no dia do casamento, ela virou para ele e falou assim, eu vou casar com você, mas você sabe que eu não te amo, né? Ela estava entrando num barco furado. Isso. E pior que ela descobriu que ele era nervoso.
E aí começou a bater nela. Aí o que a igreja teve que falar para ela fazer? Separar, senão ele ia matar ela. Você está vendo? Então, hoje ela continua viúva, sozinha. O que eu quero dizer é que não é porque a pessoa está sozinha, solteira, ela está infeliz. Às vezes é o dom, às vezes é o chamado dela. Ou às vezes não chegou a hora, não chegou o tempo. Não quer dizer que ela esteja infeliz. Paulo era solteiro. E para o ministério dele, foi uma bênção. Tá? Mas vamos lá. Se coloca aí, por favor, os botões da vida, por favor. A nossa vida é como uma camisa de botões. O que acontece com o último botão se você abotoar o primeiro errado? Vai ficar sobrando. Vai terminar errado. Não é? A nossa vida é assim. Se começamos errado, muitas vezes terminamos errado. Mas se começamos certo, terminamos certo. Isso. Na camisa nós temos a possibilidade de fazer o quê? Desmanchar tudo e começar tudo de novo. Mas na vida nem sempre dá para fazer isso. Não é? Claro que o evangelho, ele faz isso. Já viu uma pessoa falar assim, poxa, minha vida está tão atrapalhada, está tão arruinada, se eu pudesse começar tudo de novo, do zero. O evangelho dá essa oportunidade de você zerar e começar uma vida nova com Deus. Mas muitas vezes no casamento já não é possível. Vamos lá. Os botões da vida. Qual é o primeiro botão aqui, ó? Tá vendo? Esse primeiro botão. Qual é a decisão mais importante que uma pessoa toma na vida? Que ela tem que tomar na vida? Eu quero que vocês participem. Aceitar a Cristo. Isso. A conversão. Crer em Jesus como seu Salvador. Essa é a decisão mais importante que uma pessoa faz na vida. É o primeiro botão. Coloca aí, por favor. Isso. A salvação. Então, se você creu em Jesus como seu Salvador, você começou bem. Você abotoou o primeiro botão. Deus vai dar a orientação agora que você é servo dele, de como você abotou os próximos botões, para não errar. Porque agora você não é mais cego. Você tem os olhos da fé. E tá vendo aqueles botõezinhos aqui? O meu não tem não, mas já viu os botões da gola? Olha lá, tem até lá da palavra os botões. O que representa? Os pais. Os pais têm uma grande influência na salvação dos filhos. Como exemplo. Como exemplo. O que é para o mundo a criança que nasceu no berço de ouro? O que é isso? Criança rica. Eu chamo isso de berço de prata. Berço de ouro é a criança que nasceu num lar cristão, onde os pais, ou pelo menos um dos dois, são crentes e que vai ensinar o caminho do Senhor. Quem nasceu aqui num berço de ouro? Bem, eu não tive o privilégio que você teve. Quem me criou não era crente, mas Deus usou uma criança para me falar do amor de Deus. Tá? Agora, uma pessoa que tem o privilégio de nascer num berço de ouro e despreza isso. Eu tive um professor de Bíblia, Dr. Silas Filgueiras. Ele falava assim, boa coisa não dá. Ele falou assim, já viu nas penitenciárias? A maioria dos nomes são bíblicos. Por quê? Filhos de crentes que tiveram a oportunidade de berço ouvir do evangelho, mas desprezaram o evangelho. Não quiseram o amor de Deus. Desprezaram o privilégio. É como se Deus entregasse na mão de Satanás. Você teve um privilégio que muitos não tiveram e você desprezou isso. Salvação. Se a salvação é o botão mais importante da nossa vida, qual é o segundo? E aí, o que você colocaria ali? Da segunda decisão mais importante da vida? Isso, casamento. Põe lá. Qual é o mais importante? Salvação ou casamento? Salvação. Quanto tempo dura a salvação? Eternamente. E o casamento?
Até que a morte o separe. Isso. Até que a morte. Então, é para essa vida. E tem que ser a vida toda. Salvação, casamento. Mas pode acontecer que você abotoou o primeiro botão certo, mas você distraiu e abotoou o segundo errado. Aí o que vai acontecer com os outros? Errado. Isso aí. Então, ó, vamos dar uma parada naquele casamento ali. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 24. Abra sua Bíblia aí. Se você não tem uma Bíblia, senta do lado de um crente, que geralmente ele tem uma Bíblia. Senta lá do crente aí. Isso, meu irmão. Vamos lá. Gênesis 24. Alguém pode ler, por favor, do verso 1 ao verso 4. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. Isso. Abraão já era idoso, Deus o havia abençoado em tudo. Faltava só uma coisa: uma nora. Uma nora. Isaque era solteiro, na faixa aí de 40 anos, era jovem, naquela época 40 anos era jovem, bem jovem. E aí ele chama o servo mais antigo da casa. Qual era o nome dele? Quem lembra? Eliezer. Chama Eliezer e fala assim: Eliezer, bota a mão aqui debaixo da minha coxa. Era a forma de jurar. E o que é que ele tinha que jurar? Que ele não tomaria esposa para Isaque das filhas dos cananeus que eles habitavam. Mas ele tinha que buscar onde? Parentela, família. Você que ainda é solteiro, busque uma moça ou busque um rapaz na parentela, na família, família de Deus. Faça como Abraão, busque esposa na família. Você não precisa ir lá no mundo. Estão todos aqui na família. Família. Tá? Às vezes eu converso com uma moça que ela é crente, ela está namorando um rapaz descrente. Aí ela fala assim: não, eu estou namorando ele para ganhar ele para Jesus. Aí eu falo assim: ó, moça, você foi chamada para ser pescadora e não a isca. Não existe namoro missionário. Quer ver, por exemplo? Lembrei aqui de um versículo. Mateus capítulo 7. Vamos lá. Coloca o dedinho aqui no Gênesis 24 que a gente vai voltar. Deixa eu achar aqui Mateus 7. Quem achar pode ler 6. Capítulo 7, versículo 6. Ele respondendo, nem profetizou Isaías acerca de vós. Não é esse não. Mateus. Mateus. Tem Marcos. Olha outro aí, leu? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Isso. Qual é o animal que a ovelha compara o crente? Que Deus compara o crente? Acho que eu já falei, né? Ai. Acho que até o Theo, você não é Theo. Então qual é o animal que Deus compara o crente? Ovelha. Ele não é cão, ele não é porco. Ovelha. E o animal que Deus compara aquele que não é dele? Cão. O cão volta ao vômito, né? E a porca lavada vou revolver-se na lama. É aquele que ainda não é do Senhor. Então, qual é a interpretação que nós conhecemos, a mais conhecida desse texto? Não deis o cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas.
É como se eu pegasse essa pérola aqui e falasse para quem não quer ouvir. Alguém que não quer Deus. É uma boa interpretação. É você lançar a pérola aos porcos. O que ele vai fazer com aquilo? Nada. Ele não dá valor. Ah, mas tem uma interpretação muito boa que eu gosto muito. Imagina uma moça crente, uma pérola, que começa a namorar um porquinho. Ou seja, uma pérola lançada aos porcos. Não lancemos nossas pérolas aos porcos. Pérola tem que casar com pérola. É? Agora, quando uma pérola, ou vice-versa, né? Um rapaz, uma pérola, convertido, batizado, membro, começa a namorar uma menina do mundo, é uma pérola sendo lançada aos porcos. Isso. Estou pegando meio pesado, né? Acho que vocês não vão me convidar de novo. Mas é Bíblia, é palavra de Deus. Todos temos que aprender, todos temos que ouvir. E quando uma pérola é lançada ao porco, o que o porco faz? O versículo diz, o que ele faz? Pisa, dilacera. Dilacera. É a mesma coisa que uma pérola de Deus é lançada a um porco. Ao porquinho, a um suíno. Ele vai pisá-la. Ele vai, a minha diz, dilacerá-la. Dilacerá-la. Lá na casa de oração nós tínhamos uma menina assim. Começou a namorar um rapaz do mundo, ele começou a bater nela, o pai foi falar com ela, minha filha, ele está batendo em você ainda no namoro. Ah, papai, tapa de amor não dói. É assim. Você fica imaginando assim, por que umas meninas entram nos relacionamentos assim tão tóxicos? Provérbios 27, 7. Vê? Abre lá. Provérbios. Quem achar pode ler, por favor. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Isso. A alma farta pisa em favo de Mel. Ou seja, isso é só mel. Eu tenho algo mais doce na minha vida. Algo mais precioso do que o mel. Agora, uma alma faminta, todo amargo é doce. Relação abusiva. Relação abusiva. É isso. A moça fala, não, ele falou que não vai bater mais. Ele pediu desculpa. É alma faminta. E para uma alma tão carente, todo amargo é doce. Aí ela não consegue sair de um relacionamento abusivo. Por causa da carência. Eu estava conversando com o irmão Vitor hoje. Nós temos lá uma psicóloga, a Vaninha, e ela disse assim, a importância de um pai cobrir de carinho a sua filha. A sua filha. Abraçar, beijar, claro, com respeito, com limites. Dizer que a ama. Porque uma menina que não tem isso em casa, ela falou assim, o primeiro cabeludo que aparece, ganha. Porque ela está tão carente, tadinha, e aí ela não ouve isso do pai, ela não recebe carinho do pai. O primeiro menino que aparece, ela cai. Por causa da carência. Agora uma menina que o pai está sempre dizendo que a ama, sempre que cobre de carinho, não é qualquer um que ganha, não. Falei, isso eu já tenho do meu pai. Eu não estou carente nessa área. E é terrível quando uma moça vai para o casamento com essa carência. Porque ela vai buscar no marido o amor do pai. E aí ele não dá conta. Porque ele tem que dar conta do amor dele e do pai. Entendeu? Então vai ter muito conflito, muita carência. Voltando lá para Gênesis 24. Qual era a preocupação de Abraão?
que Isaac tivesse uma esposa da família, ou seja, do povo de Deus, que buscava a Deus. Então, a moça, quando quer um rapaz, ou um rapaz que quer uma moça, tem que buscar na família, na parentela. E foi... Quem é que o Eliezer encontrou para Isaac? Qual era o nome dela? Rebeca. E foi a preocupação dela mais tarde. Olha só. Quem eram os filhos de Isaac e Rebeca? Esaú e Jacó? Não. Jacó e Esaú. Não é? Vamos lá. Esaú acho que era o mais velho mesmo, né? Eram gêmeos, não era? Gêmeos, Esaú saiu na frente. Isso. Você leu corretamente. Olha o que ela fala para Jacó. Gênesis 27. Eu acho que ela comenta com Isaac. Quer ver? Ela disse para Isaac, ó. Podem ler. Gênesis 27, 46. Isso. Ela vira para Isaac e fala assim, Isaac, eu estou muito aborrecida. Se Jacó tomar por esposa dessas filhas de Et, uma eteia, idólatra, longe de Deus, para que me serve a vida? Por que ela falou isso? Olha o que Esaú fez. Capítulo 26, podem ler o 34 e o 35. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Etita, e também a Basemate, filha de Elon, o Etita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. O que elas fizeram com Isaac e Rebeca? Amarguraram a sua vida. Imagina? Então, Esaú não buscou esposa na parentela, na família, família de Deus. Ele buscou Etéias, as filhas de Et. E ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. E ela não queria que isso acontecesse de novo com Jacó. Está vendo? A preocupação. Essa foi a minha preocupação quando o Theo nasceu. Quando o Theo nasceu, primeiro dia que eu peguei no colo e fui orar, eu levantei assim e falei, Senhor, abençoe a sua vida. Que ele se converta cedo. Ele se converteu cedo, bem cedo. De 4 para 5 anos, comigo e com a minha esposa, falando do evangelho para ele. E aí, depois eu orei assim, Senhor, abençoa a sua esposa. Tinha acabado de nascer. Eu já estava orando pela sua esposa. Porque é a minha preocupação. Senhor, eu falei assim, Senhor, não sei se ela já nasceu, mas abençoe o encontro dos dois, que seja uma serva tua. Já foi minha preocupação. Então, Abraão estava preocupado, ele mandou o Eliezer, ele encontrou quem? Rebeca. Ele fez um voto. Senhor, aquela que der água para mim e para os meus camelos. Alguém fez voto aqui para sua esposa ou para o seu marido? Ninguém fez voto aqui, não? Não é aqueles votos doidos, né? Igual uma vez um rapaz, ele orou assim, Senhor, quando eu for na igreja, a primeira que me der a paz do Senhor, é essa que o Senhor escolheu para mim. Aí ele entrou, aí veio uma viúva, paz do Senhor. Ele falou, Senhor, mas essa... Não é porque era viúva, é porque ele já tinha escolhido. Ele já tinha escolhido. Mas é votos assim, conscientes. Por exemplo, qual é o voto que eu fazia? Toda vez que eu ia numa igreja... Toda vez que eu ia numa igreja... Acampamento, então. Acampamento é ótimo. E aí, sempre que eu conhecia uma moça, se sorrisse, então, já era. Né? Sempre que eu conhecia uma moça, eu orava, Senhor, se não for da tua vontade, que isso nem comece. Era o voto que eu fazia. E nunca começava. Tá vendo? Não começou porque não era de Deus. Aí eu conheci a dona Débora. Aí eu orei. Senhor, se não for da tua vontade, que não comece. Aí começou. E aí fizemos 18 anos casados. 18 anos, né? E aí temos o Theo, de 9 anos. Então, Deus tem o melhor para quando nós buscamos a sua vontade.
Vontade. Né? Ele foi, mas naquela época, quem é que decidia, quem é que escolhia o marido para a moça? O pai. Isso aí. Quem escolheu ele para você? Ah, que bom, né? Não precisou ser teu pai, né? Então, nós vivemos em outra geração. Mas naquela época, o pai que escolhia e falava assim, ó, você vai casar com esse. Esse você vai casar. Se o pai tivesse morrido, seria o irmão mais velho. Mas aconteceu algo diferente ali com Rebeca. Foi perguntado a ela se ela queria casar com Isaac. Quer ver? Vamos ver. Capítulo 24, verso 57. Pode ler. Vamos, gente. 57, capítulo 24. Então lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Tá vendo? Isso é errado. Não se acontecia isso. Perguntar se a moça queria? Não. Se o pai ou o irmão mais velho decidisse, estava decidido. Vamos ver o que ela responde. Pode ler o 58. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ela respondeu, sim, quero. Irei. Eu quero. Mas por que foi perguntado ali? Porque Rebeca representa a igreja. Você foi obrigado a ser de Cristo? Casar com Cristo? Foi te perguntado, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Você foi obrigado? É uma questão de escolha. O evangelho não é imposto, ele é proposto. Rebeca representava a igreja, então não podia ser diferente, tinha que ser perguntado. E ela respondeu, irei. 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Início do verso 60. O que eles fizeram com Rebeca? Abençoaram. Não case sem a bênção da tua família. Isso é muito importante. Sem a bênção da igreja. O que é essa bênção? É colocar a mão assim e abençoar? Não, aprovação. Aprovação. Os pais têm experiência. Quando papai e mamãe disser, olha, esse rapaz não é bom para você. Essa moça não é boa para você. Ouça. Ouça. A igreja te avisa. Olha, você vai casar com esse rapaz mesmo? Você vai casar com essa moça? Tem certeza? Ouça a igreja, ouça a família. Tem uma irmã lá na nossa igreja que, o dia que eu falei isso, ela falou assim, por que não me falaram isso antes? Ela falou assim, todo mundo me avisou. Papai me avisou. Minha mãe me avisou, todo mundo me avisou. Não casa com esse rapaz, ele não é crente, ele não é trabalhador. Aí ela falou assim, mas eu fiquei com pena. Fiquei com pena e casei com ele. Hoje nós que temos pena dela. Casou sem a bênção da família. Tá? Eles abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac veio de caminho de Berla-Rói, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ou seja, Isaac era homem de oração. Você vai casar com um rapaz? Veja se ele é um rapaz de oração. Você vai casar com uma moça? Veja se é uma moça de oração. Isaac foi meditar no campo. Eu fico imaginando, qual foi a oração que Isaac estava fazendo? Será que era pelos camelos dele? Certamente que não, né? Alguém vai buscar uma esposa para você, você não sabe como ela é. Você não sabe se você vai gostar, se ela é bonita. Ele orou, Senhor, tem misericórdia. E ele orou, e Deus ouviu. Verso 64. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo. O que é apear do camelo? Ela desceu do camelo, ela estava nervosa.
E ela falou assim, ó, e perguntou o servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho ao nosso encontro? Vovó diria assim: quem é o broto? Ou quem é o pão? Quando eu era jovem, eles perguntariam assim: quem é a mina? Hoje é quem é o crush, né? Estão sempre mudando os linguajar, né? Quem é ele, aquele homem que está vindo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se... O que ela fez? Se cobriu. Olha que interessante. As meninas do mundo hoje querem arrumar um namorado, o que elas estão fazendo? Se descobrindo. Mas uma moça de Deus que quer arrumar um homem de Deus tem que fazer o quê? Se cobrir. Andar decente. Andar decente. Um homem de Deus, quando vê uma moça coberta, ou seja, decente, ele fala: essa é para casar. Não é? Não é assim? Lembra a pia lá da purificação do sacerdote? Toda vez que ele entrava no lugar no santo dos santos, tinha uma pia de cobre do lado de fora da tenda para ele lavar o quê? As mãos e os pés. Representa a purificação, santificação. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, temos que lavar as mãos, ver o que temos feito e lavar os pés, aonde temos andado. Então, o sacerdote tinha que fazer isso toda vez. Toda vez que saísse, lavar a mão e os pés. Se ele esquecesse de lavar as mãos e os pés, o que acontecia com ele? Morria. Ele morria. Da onde vinha aquele material para fazer o cobre da pia da purificação dos sacerdotes? Alguém sabe? Dos espelhos das mulheres. Onde está? Êxodo 38:8. Vamos lá? Quem achar pode ler, por favor. Êxodo 38:8. Com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres, que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Isso. Naquela época, as mulheres não podiam entrar no templo. Tinha uma parte separada para elas. Então, só homem entrava. As mulheres faziam o que podiam. O que elas faziam? Elas ficavam na porta, do lado de fora, e elas lavavam as bacias. Era o máximo que elas podiam fazer, mas elas queriam cooperar. Mas elas tinham algo muito importante para elas. Espelho. Espelho é importante para a mulher? Muito. O que é mais importante para você, mulher? Espelho ou bolsa? O que você não conseguiria viver sem? Espelho ou bolsa? Espelho. Espelho ou sapato? E aí fica difícil, né? Andar descalço. Mas espelho é muito importante, não é? Sempre foi. Mas tadinha, será que ela tinha esse espelho que você tem lá, aquele grandão no seu guarda-roupa? Não, era um cobre polido. Ela via mais ou menos, mas era o máximo que ela tinha. E aquilo era tudo para ela. E o que elas podiam fazer? Abrir mão daqueles espelhos de cobre, abrir mão de algo que era importante para elas e ofertar a Deus para que houvesse sacerdotes santificados na presença de Deus. E hoje não é diferente. Irmãs podem abrir mão de algo importante para que haja sacerdotes santificados na presença de Deus. Só um exemplo. Você tem um vestido muito bonito, mas ele é muito decotado, ou ele é muito transparente, ou ele é muito curto, mas ele é importante para você. Foi caro. Mas se você vier com ele,
você vai acabar fazendo que os sacerdotes pequem. Então você abre mão de algo que é importante para que haja sacerdotes santificados na presença de Deus. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo, tá? Agora, voltando para lá, Gênesis 24. E ela se cobriu. Era uma moça decente. Qual é a roupa do crente? Qual é a roupa que o crente tem que usar? Decência. Isso. Fazei tudo com ordem e decência. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Geralmente era na casa do pai, que era o casamento. Mas aqui acho que era em consideração a Sara, porque ela já tinha morrido. Mas geralmente o casamento era na casa do pai. Aonde vai ser o casamento de Cristo e a igreja? Na casa de quem? Casa do pai. Isso. Quantos dias? Quantos dias era uma celebração de casamento judaica? 7 dias. Quanto tempo será as bodas do cordeiro? O casamento? 7 anos. 7 anos. Né? Enquanto o mundo está em grande tribulação, a igreja está nas bodas do cordeiro. Né? Nas bodas do cordeiro. 7. Simbólico. Né? Perfeição. Tomou a Rebeca e esta ele foi por mulher. E ele a amou. Amou. Eu falei, da última vez que eu falei aqui, eu falei sobre esse amor. Eu quero só fazer uma lembrança. De novo, você pode colocar aí o amor? Vocês lembram que eu falei que existe uma palavra no português que só existe no português, não existe outra língua? Quem lembra? Saudade. Isso. Não existe tradução para a palavra saudade. Em outra língua vai estar querer bem, sentir falta. Então a palavra saudade no português ficou rica. Mas a palavra amor no português ficou pobre. Porque fiquei sabendo que vai ter cachorro quente. Então, eu falo assim, eu amo cachorro quente. Aí eu falo da minha esposa, eu amo a Débora. Você está vendo? O que eu tenho que amar mais? O cachorro quente ou a Débora? Claro que é o cachorro. Não é o cachorro quente, não. Às vezes eu me comporto amando mais o cachorro quente do que a Débora. Aí eu tenho que ir lá, conversar. E aí, o que acontece? A palavra amor no português ficou pobre. Porque eu uso uma palavra só para tudo. Então, quando eu pego a palavra amor e levo para o grego me dá 3 significados para a palavra amor. Quem lembra? Eros, ágape, filéus. Isso. Amor de irmão, amor a Deus. Mas quando eu pego a palavra amor e levo para o hebraico me dá 3 significados da palavra amor. Agora já é homem e mulher, que é Dod, amor do corpo, Raya, amor da alma, e Ahavá, amor do espírito. Então, quando se casa, o que tem que unir? O corpo, a alma ou o espírito? Os 3. Tem que unir o corpo, tem que unir a alma, tem que unir o espírito. Não sei se vocês lembram. Quem acha que o amor no casamento, o casal casou se amando? Se amam. Quem acha que o amor no casamento pode acabar? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que o amor do casamento não acaba? É impossível acabar. Todos os 2 estão certos. Porque tem o nível do amor. Quer ver? Vamos lá. Abre lá em Cantares ou Cânticos. Eclesiastes, aí vem Cânticos ou Cantares. Espera aí, estava aqui na minha Bíblia. Ainda está aqui. Cântico, capítulo 1, verso 2. Quem achar pode ler, por favor.
Se você tiver uma caneta aí, você risca a palavra amor. Destaque. Não é riscar, só destacar. Pode ler. Capítulo 1, verso 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Isso. Teu amor. Amor aqui no hebraico é Dod, Raya ou Ahavá? Dod. Amor do corpo. Beija-me com os beijos da tua boca. Então tem muitos casais que casam apenas com esse amor. Eu vou casar com ela porque é muito linda. Porque ele... Isso é um barco furado. Porque beleza acaba. Não acaba? Viu quem mandou sentar aqui na frente? Eu vou usar como exemplo. Quem casa só com esse amor aí, um amor físico, isso é um barco furado. Esse amor acaba. Agora vamos ver o amor da alma, Raya. Cânticos também, capítulo 7. Versículo... peraí, estou em Isaías. Só um minutinho. Capítulo 7, versículo 10 ao 12. Quem achar pode ler. Isso. Amor aqui vai estar Raya, que é o amor da alma. Raya é literalmente amizade. Amizade. Então, deixa eu fazer uma... Viu? Quem mandou sentar aqui? Quem é sua melhor amiga? Olha, cuidado com a resposta, que sua alma pode sair do corpo e nunca mais voltar. Nós estamos falando de alma. Quem é sua melhor amiga? Sim. E seu melhor amigo? Tipo, imagina, se ele fala uma outra moça. Ah, minha melhor amiga é a fulana. Alguma coisa estava errada. A alma ia sair do corpo, não ia? Então, um casal que o marido é o melhor amigo e a esposa é a melhor amiga, a alma se ligou. A alma se ligou. A alma do mesmo sexo pode se ligar? Pode. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Vamos lá. Samuel no Velho Testamento. Aqui bem atrás, ó. 1 Samuel, capítulo 18. Verso 1. A sua tradução fugiu o que eu queria mostrar aqui. Quem tem a revista atualizada aí? Isso. Davi acabou de falar com Saul, a alma de Davi se ligou com a alma de Jonatas, e Jonatas o amou. Há muitos vídeos, mas muitos mesmo, vídeos no YouTube, que mostram que Davi e Jonatas, eles eram homossexuais, porque eles se amavam. Mas o amor aqui não é o Dod, não é o amor do corpo, é amor da alma. Alma, Raya, amizade. Era uma amizade assim tão forte que a alma dos dois se ligaram. Claro, depois que Davi casou com a sua esposa, na verdade as suas esposas, tá vendo como é que é complicado? Duas esposas que ele tinha, né? Qual que a alma dele se ligou? A alma não se divide. Tá vendo? A alma só pode se ligar com uma pessoa. Por isso que Deus colocou uma só pessoa, uma só esposa, um só marido. E aí, então, a alma de duas pessoas, mesmo do mesmo sexo, pode se ligar. Amizade.
Tem gente que tem amizade tão profunda que a alma está ligada. Olha que interessante. A alma está ligada. Agora vamos ver, mas amizades acabam? Esse amor acaba. Então, uma pessoa que casa com a outra só porque tem muita amizade, isso também é um barco furado. Agora tem que casar com o mais importante. O espírito tem que se ligar, o ahavá. Muito falado em casamento. Capítulo 8, verso 6 e 7. Ainda de Cânticos, está tudo em Cânticos mesmo. Cânticos 8, 6 e o 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Esse é o amor do Espírito, ou seja, as muitas águas não podem apagar esse amor. O que seriam essas muitas águas que podem passar sobre o nosso casamento? Dificuldades, problemas, brigas, desemprego, falta de saúde. As muitas águas não podem apagar esse amor. Uma pessoa que o Espírito, um casal, que o Espírito se liga, só não consegue se separar. Só uma coisa separa eles. O que é? A morte. Por isso que é até que a morte nos separe. Um casal que se separa, o Espírito não se ligou. Eles não conseguem se desligar. Ele casou só no Dod ou só no Raya. Agora, se casou Dod, Raya e Ahavá, é para sempre. É para sempre. E no namoro já dá para perceber isso. O corpo ainda não se ligou. Não deveria se ligar. O corpo só deve se ligar no casamento. Agora, no namoro já dá para perceber se a alma ou o espírito estão se ligando. O que é o espírito ligado? É um amor tão profundo que você não consegue ficar longe. Você não conseguiria viver longe. Você não conseguiria viver sem aquela pessoa. Entende? Isso é a ligação do Espírito. Há um senhor lá ele já foi promovido, a glória. O irmão Manel Castelo. Um dia ele falou lá na casa de oração, ele deu um testemunho. Ele falou assim, na minha vida tudo está bem. A minha vida espiritual, a minha vida financeira, a minha vida física, só tem um problema na minha vida. Aí todo mundo, qual é o problema do seu Manel? Saudade da moreninha. Mas o que me consola, que daqui a pouquinho eu vou estar com a moreninha lá no céu. Não mais casado, né? Porque o casamento é só para essa vida, então aproveita. Aproveita. Você sabia, eu não lembro qual é o versículo, que fala que a esposa e o marido é a recompensa de um dia duro de trabalho, debaixo do sol. É Eclesiastes. Interessante, né? Esposa, você deve ser a recompensa do seu marido depois de um dia duro de trabalho. E o marido, a recompensa da esposa. Será que você tem sido a recompensa? Quando ele ou ela chega em casa? Ou ele tem vontade de sair de volta para o trabalho? Você tem que ser a recompensa, um do outro. Recompensa, tá? Então, é isso. Se alguém aqui ainda não casou e percebeu que o corpo, a alma e o espírito não se ligaram, não case. Vai ser um barco furado. Barco furado, tá? Tem que se ligar. Mas eu casei, agora eu percebo, não se ligou. Deus é poderoso para ligar. Não foi Ele que criou tudo? Tá, o corpo não, isso. Mas olha só que interessante, o espírito. Espírito liga com o espírito vivo. Como é que está o espírito do descrente? Como é que é o espírito do descrente? Morto. Morto. Por isso que
João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Quem faz nascer o nosso Espírito? O Espírito Santo. Eu falei daqui da última vez. Né? Quando Jesus disse, importa-vos nascer de novo, o que tem que nascer de novo? O Espírito. Porque quando Adão e Eva pecaram, o que morreu na mesma hora? O Espírito. Mas o Espírito morre? Segundo a Bíblia, o que é morte? O que é morte na Bíblia? Separação. Então, todo ser humano nasce com o espírito morto, ou seja, desligado de Deus. Até que o dia ele se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus como seu Salvador. O seu espírito nasce de novo. Aí ele tem comunhão com Deus. Agora, uma pessoa crente com uma pessoa descrente, o espírito não vai se ligar. Um espírito vivo não se liga com um espírito morto. Olha que interessante. Tem que estar os dois vivos. Jugo desigual. Jugo desigual. Alguém sabe o significado da palavra cônjuge? Cônjuge. Isso, conjugo. Debaixo do mesmo jugo. O que era um jugo? Era uma ferramenta que ajudava a carregar um peso. O que é um cônjuge? É alguém que divide o fardo com o outro. Interessante, né? Muito legal. É você tornar a vida do outro mais leve. Imagina. Vocês acham que eu consigo pegar esse banco aqui sozinho? Mas se eu pegar aqui e alguém pegar ali, a gente consegue tirar ele do chão? Facilmente. Isso é casamento. E a gente vê tantos casamentos que um pega o fardo sozinho, né? A pessoa está sobrecarregada. O outro não faz nada. Tudo é em cima de um. Tudo é em cima de um. E o outro fica de boa. Um pega todo o peso e o outro não pega peso nenhum. Isso não é cônjuge. Isso é só um contrato assinado. Cônjuge de verdade torna a vida do outro mais leve. Divide o fardo. Divide o peso. Não é isso que Deus faz conosco? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. É isso mesmo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Como? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que o fardo com Jesus se torna leve? Porque ele pega junto. Ele pega do outro lado. Vida cristã é pesada, é difícil. Mas por que se torna leve? Jesus disse, meu fardo é leve, porque ele pega junto. Eis que estou convosco todos os dias. Deus quer ter um relacionamento de conjugalidade conosco. Dividir o peso, dividir o fardo. Então, se há alguém aqui que está sobrecarregado, está com fardo pesado, você tem que ir a Jesus. Ele vai trocar. Tirar o fardo pesado seu, colocar sobre ele, e colocar o dele, que é leve, sobre você. E vocês vão andar no mesmo jugo. E aprender de mim que sou manso e humilde. Não podia colocar dois animais diferentes debaixo do jugo, ou canga. Porque um machucaria o outro. Não podia colocar um jumento e um boi. Tinha que botar 2 jumentos ou 2 cavalos. Mas podia colocar um mais velho e um mais novo. Então o mais velho, mais experiente, mais manso, vai devagar, mais forte. O outro mais novo, ele quer, mas ele tem que aprender a mansidão do outro. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso. Você quer ser manso? Você tem que andar com Jesus. Só aprende a mansidão andando com Jesus. Para a gente terminar, volta lá, por favor, nos botões da vida. Isso. Segundo casamento. Terceiro. Filhos.
Quem é que tem filhos? Não, filho, pelo menos um. Uhum. Baixa a mão. Quem aqui que é casado e não tem filho ainda? Uhum. Essa não é sua, não. Pegando emprestado, tá certo. Vamos lá, 2 Samuel, 2 Timóteo. Desculpa, 1 Timóteo, capítulo 2. Antes da gente ler, quem é que foi enganado? Adão ou Eva? E o Adão? Ele não foi enganado, não. Vamos ver lá? Pode ler, 1 Timóteo 2, 14 e 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer de fé e amor, santificação e bom senso. Isso. Adão não foi enganado. A mulher foi enganada. Aí os homens podem dizer assim, né? Tá vendo? Vocês foram enganadas. Nós não. Pior pra gente. Porque a mulher pecou porque foi enganada. O homem pecou consciente que estava errado. Não é pior? É pior. Tá? Mas a mulher foi enganada por quem? Pelo diabo. A mulher foi enganada pelo diabo. Aí diz aqui, ó, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Tem alguma tradução aí que diz que será salva ou salvar-se-á? Isso, então diz aí, salvar-se-á. Parece que é uma tradução que diz assim, ó, será salva na sua missão de mãe. Uma vez eu falei sobre isso numa casa de oração lá no Rio, e tinha uma senhora que ela casou, mas ela não pôde ter filhos. Ela era estéril, não pôde ter filho. Aí uma outra irmã leu esse texto, virou para essa irmã e falou assim, ó, você não vai poder ser salva. Você não é mãe. Porque diz aqui, ó, será salva quando for mãe. Tadinha, ela ficou aquilo na cabeça. Poxa, será que eu não vou poder ir para o céu porque eu não sou mãe? Mas o salvar-se-á aqui não é a salvação da alma. É ser salva do engano. Porque o contexto aqui é sobre engano. Tá? Ou seja, quando uma mulher cristã, crente no Senhor Jesus, compra o pacote do mundo e diz, eu não quero ter filho. Deus me livre de ter filho. Filho não é bênção. Ela está sendo o quê? Ela está sendo o quê? Enganada. De novo, por aquele mesmo que enganou lá no início. Tá? Porque para o mundo é assim. Filho, Deus me livre. Filho dá trabalho. Filho é isso. Mas segundo a palavra de Deus, filho é o quê? É bênção. É herança do Senhor. Filho é bênção. Então, quando uma mulher acha que filho não é bênção, ela está sendo enganada. Satanás odeia criança. Toda criança que nasce lhe traz à memória que um dia nasceu uma criança que pisou na sua cabeça. Ele odeia crianças. Mas deveríamos amar crianças. Se eu desse, eu tinha mais. Então é assim. Olha só. O problema não é não poder ter filhos. Quem sabe, tem mulher que não pode ter filhos. O problema não é esse. O problema é não querer ter filhos. Segundo a palavra de Deus, é engano. Então ela salvar-se-á do engano se ela for mãe, na sua missão de mãe. Mas se ela permanecer o quê? Na fé, amor, santificação. Principalmente se for uma crente. Entendeu? Porque vai ensinar a criança no caminho do Senhor. Então vamos lá. Filhos, próximo, por favor.
Vem testemunho. O que mais? Igreja. Você está vendo aí que igreja vem depois de família? Porque na nossa vida a importância é isso, é um tripé. Deus, em primeiro lugar, família, depois igreja. Você não pode inverter isso, ó. Deus, igreja, não falta uma reunião, e aí eu não tenho nenhum tempo para minha família, porque eu tenho reunião todo dia, eu tenho que ir na casa da fulana, da irmã fulana, eu tenho que fazer isso. Não tiro um dia para sair com meu filho, não tiro um dia para sair com a minha esposa, não tiro um dia para sair com a família, sabe? Então, tinha uma irmã lá na nossa igreja que ela tinha um marido doente, ela cuidava do marido acamado. E ela chegava lá, ufa, consegui chegar. Larguei o fulano até passando mal em casa. Posso deixar de vir, né? O marido morreu descrente e falando mal dela. Ao contrário do irmão Jorge, lá da casa de oração do centro da cidade. O irmão Jorge cuidava do pai acamado, trocava fralda. E os domingos que ele não podia, ele não ia na reunião para cuidar do pai. E quando ele podia, ele falava assim, irmãos, eu não vim domingo passado porque eu estava cuidando do meu pai. Porque isso também é obra de Deus, né, irmãos? Os irmãos, é isso, é obra de Deus. Ele evangelizou o pai dele na cama, o pai dele se converteu e ele mesmo no dia batizou o pai dele. Assim, o testemunho, tá? Então, ó, Deus, família, igreja. O último, velhice. Na velhice darão frutos. Você quer abotoar esse botão? Porque tem gente que chega na velhice e fala assim, puxa vida, eu tenho tanto arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás, fazer isso, fazer aquilo. Mas tem idoso que chega na flor da idade e fala assim, ó, puxa, minha vida foi ótima. Criei meus filhos nos caminhos do Senhor. Casei com a pessoa certa. Estou na igreja certa. Por quê? Abotoar os botões corretamente. Então, para chegar na velhice, cheio de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, tem que abotoar os botões nas casas certas. Né? Um dia alguém me falou para falar para casais. Aí eu criei o botão da família. Até que horas nós temos? Vim lá de Petrópolis. Até que horas, mais ou menos? Meia-noite? Falaram que até a hora que eu quiser, hein? Então, a hora que eu primeiro cair de fome, a gente para. Não, só mais, pelo menos mais 10, 15 minutos no máximo, tá? Pra gente aproveitar. Você coloca os botões da família, por favor? Aí eu criei os botões da família. Põe aí, por favor, primeiro. Isso. Para você que é jovem, ainda não casou, você tem que abotoar esse primeiro botão aí, para você formar a sua família. Qual é? Vontade de Deus. Tá vendo ali os botões da gola? É o namoro. Tá vendo? O namoro está separado. Tem um T ali. Toma cuidado. Você vai ter tempo. Agora, para juntar os botões. É o que diz, né? Juntar as escovas de dente. Qual é o primeiro, mais importante? Buscar a vontade de Deus. Segundo, mesma fé, que a Bíblia chama de... Pode passar. Jugo igual. É a pérola e o porquinho, né? A terceiro. E se ama. Não pode faltar nenhum desses três aí para casar. Vontade de Deus, mesma fé. O jugo igual aí, não quer dizer que os dois vão ser crentes, é jugo igual. Pode ser crente, está em jugo desigual. As ideias totalmente diferentes. Não, eu quero fazer medicina, quero morar na cidade. É o outro. Não, eu quero ir lá para a roça, plantar café e morar lá. Jugo desigual. Nos negócios, jugo desigual não é só no namoro e casamento, não. Jugo desigual até nos negócios. Se fazer sociedade com descrente, também é jugo desigual. Vamos lá. Próximo.
Quando há perdão. Da última vez que eu estive aqui, não falei sobre perdão, não, né? Não falei, não. Vamos relembrar isso aqui, ó. Gênesis. Abre lá. Gênesis, capítulo 4, verso 23. Quem achar pode ler. Ada e Zilá, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo ou jovem por me pisar. Rapaz, ele era nervoso. Falei assim, olha, ele chamou as duas mulheres. Vem cá que eu quero falar com vocês. Tô avisando, hein? Eu matei um homem porque ele me feriu. Até aí vai, o homem feriu ele, né? Mas ele fala assim, ó, mas eu matei um menino porque ele pisou no meu pé. Gente, ele matou o menino só porque pisou no pé dele. Tipo assim, ninguém me pisa não. Se me pisar eu mato. Ele era assim. Um homem cheio de raiva, rancor, vingança. Agora lê o verso 24. Porque 7 vezes Caim. 27. Isso, não, 24 mesmo. 7 vezes, é isso mesmo. Capítulo 4, verso 25. 26, 24. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso. Então, ó, com o meu tataravô lá, Caim, a vingança lá era 7 vezes? Ou seja, quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. 7 pessoas da família iriam morrer. Mas aí Lameque fala assim, ó, comigo é diferente. Comigo é pior. Comigo é 70 vezes 7. Ou seja, se eu precisar me vingar num dia, 70 vezes 7, quanto que dá? 490 vezes num dia eu me vingo. Eu mato. Cheio de vingança, cheio de ódio. Agora veio Pedro, Mateus capítulo 18, mestre, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus disse, não te digo que até 7, mas o quê? Mas até 70 vezes 7, por causa de Lameque. Com Lameque, é 70 vezes 7 de vingança. Mas com Jesus é 70 vezes 7 de perdão. Com Jesus é tudo diferente. E aí Jesus conta uma parábola. A gente vai terminar com essa parábola, eu prometo. Vamos lá, Mateus capítulo 18. Um homem rico passou a ajustar contas com os seus servos. Passando a fazer, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Sabe quanto que é 10.000 talentos? Mais ou menos 700 milhões de reais. Imagina, alguém conseguiria pagar uma dívida de 700 milhões de reais? Ou seja, é uma dívida, por exemplo, para nós, eu não sei para o irmão ali, mas para a gente, é uma dívida impossível de pagar, não é? O que é que ele fez? Ele passou a pedir misericórdia. Ser paciente comigo. Não tendo ele como pagar, ordenou o rei que fosse vendido o quê? A sua família, todos, seus filhos, os seus bens, até que a dívida fosse paga, e nunca seria. Aí o que ele fez? Vou perder minha família? Vou perder tudo? Ó, rei, tem misericórdia de mim. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Diz que o rei se compadeceu dele e perdoou a dívida. Imagina, perdoou a dívida, falou assim, olha, quer saber? Você não me deve mais nada. Ele saiu dali triste ou feliz? Muito feliz. E aí ele encontrou com um conservo dele, ou seja, alguém que trabalhava junto com ele, que devia, sabe quanto? 2.000 denários. 2.000 denários. É mais ou menos 2.000 reais. É tipo assim, uma semana de trabalho do irmão aqui. 2.000 reais. Tem como pagar 2.000 reais? Sim, se divide em 10 de 200, mas você tem como pagar. E aí ele o sufocava e dizia, paga-me o que me deve. Acabou de ser perdoado. Paga-me o que me deves. E aquele conservo falou assim, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Ele podia lembrar, puxa, acabei de pedir clemência ao rei, ele me perdoou.
poxa, eu tenho que perdoar também, né? Diz que ele não quis. Antes, o lançando da prisão até que pagasse a dívida. Como é que ele ia pagar a dívida preso? Imagina, como é que ele ia pagar a dívida preso? Uma coisa incoerente. Diz que os servos, vendo isso, seus companheiros, se entristeceram e foram contar ao rei. Ô rei, lembra o fulano lá que o senhor perdoou? Aquela dívida enorme? Então, ele encontrou com um servo igual a ele, que lhe devia bem pouco, e não quis perdoar. O rei se indignou e mandou chamá-lo. E disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu fazer de igual modo? E sabe o que o rei fez com ele? Abre lá, Mateus capítulo 18. Quem achar pode ler o versículo 34. Seu senhor devolver até que pagasse toda a dívida. Isso, olha só. Indignando seu senhor, lhe entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. O que vocês acham? O que são verdugos? Tem alguma outra tradução aí para verdugos? Torturadores, atormentadores. Acho que tem mais uma. Carrasco. Isso. O que eram então os verdugos? Além da pessoa estar presa, ficavam aqueles homenzinhos com garfinho, atormentando as pessoas. Por isso que Jesus disse assim, ó. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se nós não perdoamos os nossos devedores, Deus também não nos perdoa. Como assim? Como é que Deus não nos perdoa? É os verdugos. Deus nos lança aos verdugos. Somos atormentados. Atormentados. Vamos lá? Vamos tratar esses verdugos? O que são esses verdugos? Você já encontrou com a pessoa que te ofendeu alguma vez ou te deve algum dinheiro? Qual foi a tua vontade? Não precisa nem falar. Mas quem chegou juntinho ali? Os verdugos. Verdugos não tem nada a ver com demônios, não. É a sua mente. Verdugos são os que atormentam. Você fica com a mente atormentada. Ah, se eu pego aquele fulano que fez isso comigo, eu mato ele. É, isso mesmo. Se você está numa calçada, você vê aquela pessoa lá, você troca de calçada. Os verdugos vêm logo. Eu lembro de um irmão que, por exemplo, ele prestou serviço para uma mulher e ela pagou no cheque. Quando ele foi sacar o cheque, o que aconteceu? Sem fundo. Trabalhei tanto aquela mulher. O que ele fez? Ele pegou o cheque, levou para o seu escritório, e ele tinha aquela mesa com um vidro em cima. Ele pegou o cheque e colocou ele debaixo do vidro. Então, todo dia que ele ia para o escritório, o que ele via? E o que chegava juntinho? Verdugos. E ele ficava atormentado. Até que ele entendeu esse texto. Poxa, Deus me perdoa uma dívida muito maior do que essa. Incalculável. Eu tenho que perdoar. Porque senão eu estou fazendo igual aquele... Sabe uma coisa? Ela não me deve mais nada. Eu a perdoo. E Deus honrou. Não demorou muito, o pai da moça foi lá e pagou ele. Sabe? Talvez você tenha muitos verdugos. Talvez você tenha pessoas que te machucaram. Pessoas que te ofenderam de verdade. Pode ser até uma questão de abuso. Mas se você foi a Deus, se você foi a Jesus, você foi perdoado uma dívida impagável, humanamente. E ele pagou lá na cruz com o seu sangue. E aí, você olha para a sua dívida que foi paga, que era inumeramente maior, e você olha para aquilo que você não consegue perdoar. É desse tamanho, não importa o que for, comparado com a dívida que você tinha com Deus.
E o que nós temos que fazer? Perdoar. Porque senão nós estamos fazendo igual o da parábola. Foi perdoado e não estava perdoando. Mas só pode perdoar quem se sente perdoado. Mesma coisa, só pode amar quem se sente. Por isso que João fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele me amou tanto, eu sou tão amado por Deus que eu consigo amar. Agora, quem não se sente amado, não consegue amar. Porque ele não sabe o que é isso. Mas, se você já foi perdoado por Deus, toda aquela dívida, você pode perdoar tudo e qualquer um. Mas eu não consigo. É muito mais do que isso. Jesus disse que nós temos que dar a vida. A vida. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É a vida. Se temos que dar a vida, o que é um perdão? Vamos lançar os verdugos embora? Abaixe sua cabeça. Pense naquele que te ofendeu um dia. Pense naquela pessoa que te magoou. Pense até numa dívida que há. Mas lembre que você foi perdoado. Uma dívida muito maior. Uma dívida que alguém deu a sua vida para te perdoar. E perdoa. E lança esses verdugos que tanto te atormentam. Amém? Mas se há alguém aqui também no nosso meio que ainda não recebeu esse perdão de Deus, da dívida dos seus pecados, que é muito grande, saiba que Jesus pagou e quer te perdoar. É só de você dizer, eu aceito esse perdão. Eu quero Jesus como meu Salvador. Levanta a mão quem mandou verdugos embora. Chegar em casa, você vai, analisa mais. Porque quando eu soube, eu tinha muitos verdugos para mandar embora. E Deus foi trabalhando isso na minha vida. Não vai dar para a gente ver o resto, a gente vai ter que deixar para um outro dia, uma outra hora. Deus abençoe na sua palavra, em nome de Jesus. Amém.